Aí, meus queridos, vamos que vamos! Vamos avançar mais um pouquinho no eletromagnetismo. Nós vamos conseguir deixar praticamente encerrado a discussão. Eu vou querer reforçar na aula que vem, de repente, lei de Lenz, lei de Faraday e algumas questõezinhas mais apimentadas dessas leis, mas a gente vai conseguir bater um papo por aí. Olha só. Fio reto imerso em campo magnético. Quando esse fio reto imerso no campo magnético externo, que não foi gerado por ele, for percorrido por corrente elétrica, a corrente elétrica dele vai gerar o campo magnético dele, que pode interagir com o campo magnético externo, gerando uma força eletromagnética. Como é que se calcula a força eletromagnética? Pega o valor do campo magnético, multiplica pelo valor da carga, multiplica pelo valor da velocidade dessa carga e o seno do ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Em módulo, força eletromagnética. O valor do campo magnético eu tenho que saber. Só que eu não sei quanta carga está ali imersa. Porém, nós sabemos que intensidade de corrente elétrica é carga com o passar do tempo. Se eu sei quanto tempo demora para as partículas saírem daqui e chegarem ali, eu vou multiplicar esse tempo pela intensidade de corrente elétrica e eu vou saber a quantidade de carga que fluiu pelo fio nesse tempo. Então eu tenho o direito de trocar a quantidade de carga por I vezes ΔT. E o que é velocidade? Velocidade média é distância dividida pelo tempo. A distância que as partículas percorreram a gente chamou de L, que é a parte do fio que está imersa em campo magnético. E quanto tempo demorou para as partículas saírem daqui e chegarem ali? ΔT. Então eu posso substituir a velocidade das partículas por distância sobre tempo. E o tempo que a corrente elétrica demorou para sair daqui até aqui é o mesmo tempo que as partículas demoraram para sair daqui até aqui. Então esse tempo acaba eliminando em cima e embaixo e pronto. A fórmula da força eletromagnética que atua num fio reto imerso em campo magnético é B vezes I vezes L vezes seno de alfa, onde alfa é o ângulo que o próprio fio faz com o campo magnético. Fórmula do Bill. Fio imerso em campo magnético. Bill. B, campo magnético. I, intensidade de corrente elétrica. L, comprimento do fio imerso no campo magnético. Se o fio tem 1 km, mas só tem 1 metro imerso no campo magnético, é 1 metro. Seno de alfa, alfa é o ângulo entre o fio e o campo magnético. A regra da mão direita modificada continua valendo. Eu te pergunto, para onde esse fio vai ser empurrado? Para onde este fio vai ser empurrado? Pode errar, é o dia perfeito para tu errar. Não tem problema, o importante é tentar. Passou o tempo, dedão. É a carona, é a velocidade das partículas, que agora é a corrente elétrica, como antes. Fio o dedão na corrente elétrica. Campo magnético é o furabolo, o indicador. Tem esse campo. Dedo do meio nunca pode deixar de ser perpendicular à velocidade e ao campo magnético, está apontando para dentro do quadro. Então esse fio vai ser empurrado para dentro do quadro. Se a corrente elétrica fosse no sentido oposto, aí o cara ia se arrombar, porque aí a mão não vai conseguir, saca? A mão não vai, né, botar o campo magnético, até dá nesse caso. Se eu inclinar um pouco mais, parece que a minha mão vai quebrar. Então se a corrente fosse para baixo, ó, aí a força apontaria para vocês. Ele estaria sendo empurrado para fora do quadro. Regra da mão direita. Outra situação clássica, além do Bill. Fios retos e paralelos. Imagine que eu tenho dois fios, um sendo percorrido por uma corrente I1, que nesse caso eu representei subindo, outro sendo percorrido por uma corrente I2, também subindo, poderia ser descendo, qualquer um deles ou ambos. Esses fios estão a uma certa distância D um do outro, e a parte que está paralela um ao outro tem o tamanho L. Como será que eu poderia calcular a força eletromagnética entre esses fios? É outra coisa muito comum no vestibular. Calcular força eletromagnética entre fios. Vocês devem aceitar que o fio 1 está gerando um campo magnético em cima do fio 2. Assim como o fio 2, já que está sendo percorrido por uma corrente elétrica, gera campo magnético em cima do fio 1. Eu vou pensar que o fio 1 está gerando em cima do fio 2 primeiramente. Regra da mão direita. Pega no fio com a mão direita. Dedão na corrente. As linhas de campo penetram na direita e emergem na esquerda do fio. Portanto, o fio 1
gerando um campo magnético que penetra aonde está o fio 2, perpendicularmente no quadro. Vou chamar de B1. Se vocês prestarem atenção no fio 2, ele está se comportando como esse fio que a gente acabou de estudar. Ó. Portanto, para calcular a força que o fio 1 exerce no fio 2, eu posso usar a fórmula do Bill. O campo magnético 1, gerado pelo fio 1. A corrente elétrica que percorre o fio é o fio 2. O fio 2 é que está sendo percorrido pela corrente elétrica. Estou aplicando esta fórmula no fio 2. Só que quem gerou aquele campo magnético em cima do fio 2 foi o fio 1. E o campo magnético aponta para dentro do quadro enquanto as partículas sobem o fio. O ângulo é 90 graus. Por isso que aqui no lugar do seno eu vou poder botar 90. 191. Força 1, 2 é igual. Campo magnético gerado por um fio reto e longo. Era lá o primeiro momento da aula de eletromagnetismo. É μ0 vezes o I do fio 1, porque é ele que está gerando o campo magnético, dividido por 2π vezes a distância até o fio 1. A distância do fio 1 até o local onde eu estou calculando o campo magnético gerado por ele é D. Vezes, isso tudo foi o B1. Ó. Quem é o I2? I2, L, a distância entre os fios, seno de 91. Pronto, acabou. Esta é a fórmula da força eletromagnética entre dois fios retos e paralelos. Foi, na verdade, a fórmula anterior, que foi oriunda da força eletromagnética, unida com a primeira fórmula de eletromagnetismo, de fato, que a gente viu. Usar a fórmula não é tão terrível. O mais chato é tu saber se os fios estão se atraindo ou se repelindo. Como eu já usei a regra da mão direita para descobrir para onde aponta o campo magnético gerado pelo fio 1 sobre o fio 2, eu agora aplico a regra da mão direita modificada no fio 2 para ver quando é que ele vai ser empurrado. A corrente é para cima, o campo magnético apontando para dentro do quadro e a força faz com que o fio 2 seja atraído pelo fio 1. Eu concluo pela terceira lei de Newton que o fio 2 também deve atrair o fio 1. Se tu ficar inseguro, aplique a regra. Regra da mão direita no fio 2. Mostra que o campo magnético que o fio 2 gera no fio 1 está emergindo do plano do quadro. Velocidade para cima das partículas, corrente elétrica. Campo magnético apontando para vocês. Força eletromagnética empurrando o fio 2 para cima do fio 1. Atração. Cuidado que agora a unidade polar falha. Os opostos se atraem, é mentira. Os iguais se atraem aqui, né? Corrente em mesmo sentido atrai. Corrente em sentido oposto, repele. Então, se for decorar, tenha um cuidadinho. E aí, cara, agora vai chegar o ponto máximo do eletromagnetismo. Agora que a gente viu as situações clássicas onde se calcula a força eletromagnética, chegou a hora de a gente dar uma guinada no eletromagnetismo. Afinal, se corrente elétrica gera campo magnético, será que campo magnético não pode gerar corrente elétrica? A natureza sempre se mostrou tão simétrica. Então, eu acho que se corrente elétrica gera campo magnético, deve existir uma maneira do contrário ocorrer, de campo magnético gerar corrente elétrica. Vamos estudar este outro aspecto do eletromagnetismo.